Seja muito bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Todos os dias, bem cedinho, a gente convida você para um desjejum. E é claro que além da gente se preparar, e buscar o alimento ideal para o dia, começar bem as atividades, a gente traz sempre uma orientação prática para você. Essa semana estamos tendo a alegria de receber aqui a doutora Germana Geraldo. Tudo bem, doutora? Tudo bem, pastor. Muito obrigada. A doutora Germana vai estar conosco a semana inteira falando especialmente dos cuidados que a mulher no período da gestação deve ter com a questão bucal, com as questões odontológicas. Ela é formada em odontologia pelo estado do Paraná, especialista em implantodontia e está cursando mestrado em prótese e reabilitação oral. Nesta fase da gestação do bebê, quais são, doutora, os principais cuidados pré-natal que ela deve ter? Cuidados odontológicos, Sim, primeiramente ela sempre procura o obstetra, o ginecologista obstetra, a gestante. E nessa consulta é importante que o médico, o especialista em questão, oriente essa gestante a procurar o atendimento odontológico. E o cirurgião dentista tem que estar apto para atender essa gestante. Primeiro, ele tem que saber o tempo gestacional que ela está no momento, acompanhar esse tempo gestacional para saber exatamente como orientá-la. Porque na primeira fase, a gestante ela fica cuidando da saúde em geral. Por exemplo, vitaminas, ela precisa, a alimentação, cuidar da dieta, saber como que está a alimentação dessa gestante. Porque nessa fase, gestacional, a gestante ela altera muito a dieta dela, Por quê? Porque tem muita alteração fisiológica, muita alteração hormonal, no corpo da gestante. Então, muitas das vezes até a dieta dela é alterada. Então, tem que ser orientado para que ela faça uma boa higiene oral, sempre após as refeições, um cuidado maior do que como se ela estivesse numa fase normal. Porque ela ali tem alterações fisiológicas importantes. Então, precisa ter um cuidado maior da higiene oral para que não haja aparecimento de patologias, doenças na cavidade bucal. Porque se surgirem essas patologias, pode trazer um prejuízo também para o bebê, não pode? Muito. Pode sim. Então, essa conexão ela é muito íntima, Entre a mãe e o bebê. Muito íntima. Então, e começa bem cedinho. E começa bem cedo, Bem cedinho. Fica aí, então, a dica de hoje, Às vezes a gente não atenta para certos cuidados, às vezes até faz os exames lá médicos, pré-natais e tudo mais, e se esquece desse detalhe de você cuidar também bem da higiene bucal para você ter aí os 9 meses de gestação tranquilos, Sim. É o que a gente espera. Doutora Geraldo, obrigado por sua participação de hoje. Esperamos você aqui amanhã, tá bem? Estaremos juntos amanhã, pastor. Que bom, viu? E a gente aproveita e manda um abraço carinhoso para todos os nossos telespectadores de Angola. A doutora Germana é de Angola, da capital, Luanda? Sim, sou de Luanda. De Luanda. E um abraço para os queridos angolanos que nos assistem frequentemente, mandam mensagens, E a gente fica muito feliz com a audiência de todos vocês. Um abraço com muita saudade. Saudade, Germana? Tá certo. Você fica agora, então, com o momento da oração intercessora com os nossos pastores. Muito obrigado, pastor Arilton. É uma alegria nós estarmos em mais uma manhã aqui recomeçando o nosso programa Encontro com a Vida. Olha, Deus tem nos abençoado muito esta semana e eu sei que você também deseja as bênçãos do Senhor na tua vida. Eu sou o pastor Eliezer Flor, sou pastor aqui de Forquilhinhas, atendo também ali as igrejas no Aririú, ali no Bela Vista da Palhoça. Eu atendo até a igreja de Santo Amaro e Águas Mornas também. E a gente está sempre orando com os irmãos, pelas famílias. E é uma alegria então poder entrar hoje na tua casa e orar com você aí. Sabe, nós temos recebido muitos pedidos de oração, temos recebido também muitas mensagens aqui nos parabenizando, isso é muito bom. Continue compartilhando conosco, continue entrando em contato, mande aí o seu recadinho que a gente seleciona alguns, não consegue selecionar todos e apresentar todos,
mas alguns a gente quer selecionar e apresentar para vocês aqui. Veja só, eu estou aqui com um recadinho da Cleusa Sanches. Olha aí, Cleusa. Bom dia, agradeço pelas orações e peço oração por minhas filhas, por mim, pelos meus genros, meus irmãos, meus sobrinhos e pelo Sérgio. Olha aí, Sérgio, a Cleusa está pedindo uma oração por você. Sabe, Deus tem um grande plano para a sua vida. Confia na oração. E você, Cleusa, ore também, continue, se una a nós e nós vamos orar juntos. Olha aqui, pastor Arilton, tem um bom dia para você aqui. Peço oração por mim e minha família. Estou com artrose e a hidroterapia tem me ajudado, mas já estou convencida que só Jesus voltando para minha cura ser completa. Amém. Isso falou a Eliane Silva. Olha aí, Eliane, tenha certeza que de Deus a gente pode confiar. Nele nós podemos confiar completamente. De Deus a gente espera tudo e Ele pode dar a cura quando Ele achar por bem. Se não, você está certa. Jesus vai voltar e quando Ele voltar, todas as nossas dores se acabarão. Muito bem, eu ainda estou aqui com um pedido de oração do Neilton. Neilton Manhães, deve ser isso mesmo. Bom dia, que Deus abençoe a todos nós, em especial a você e a toda a sua família, pastor Arilton. Olha aí, peço oração por minha esposa e filhos. É isso, Neilton, continue orando e nós vamos estar orando aqui também e Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar muito. Ainda tem aqui alguns glória a Deus, tem aqui o Dudu Alves dizendo amém, tem aqui a Ângela dizendo Deus seja louvado, é tudo isso mesmo, sabe? Hoje eu trouxe um texto que é uma fala de Jesus. Jesus falou lá em João, no capítulo 17, o verso 20. Ele estava orando, Jesus estava orando pelos seus discípulos e veja o que ele fala. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Vejam, Jesus diz que ele intercede não somente pelos discípulos, mas por todos aqueles que crerem em sua palavra. Assim como ela falou aqui, deixa eu voltar aqui, olha aí, às vezes a gente se atrapalha com esses. A Cleusa, né? A Cleusa, a Eliane, o Neilton falaram, né? A Eliane disse que só Jesus pode curar. E é isso mesmo. E Jesus disse que Ele está intercedendo por você. Então confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, confia nele e continue orando. Deus sabe o momento certo de você receber a bênção. Então nós estamos iniciando o nosso encontro com a vida hoje e a melhor maneira é com uma oração. Feche os seus olhos, se ajoelhe, se aproxime da câmera, chega mais perto, faz um momento especial, este momento agora. Por quê? Porque agora é o momento de nós conversarmos com o Senhor. Feche seus olhos aí. Maravilhoso Deus, aqui estamos, Senhor, iniciando este dia com o Senhor, colocando a nossa vida nas Tuas mãos. O dia é desconhecido para nós, mas o Senhor descortina um novo amanhecer e é sempre para nós maravilhoso saber que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor faz o sol brilhar, que o Senhor manda o ar para nós respirarmos a cada dia e nós então podemos Te agradecer por tudo isso. Louvamos o Teu nome, porque sabemos que Tu és Deus, porque o Senhor cuida de todos nós.
Então, Pai querido, atenda às orações dos quebrantados de coração, atenda às orações daqueles que estão necessitados e aflitos, mas também, Senhor, atenda a oração daqueles que estão felizes e te agradecendo e louvando o teu nome. Fica conosco, Pai, durante esse dia, que os teus santos anjos nos protejam em cada atividade que fizermos. Nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Bom, chegou agora o momento de juntos podermos estudar a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Começamos ontem uma série muito especial, Santuário, O Caminho de Deus. E você vai entender o porquê desse título. Mas essa série é uma série muito especial, é um tema apaixonante pelo qual eu tenho um grande apreço. E nós vamos estar juntos aí durante 3 semanas aprendendo sobre o santuário. Esta semana e as próximas 2 semanas. Se você gosta desse tema, aproveita para indicar esse programa para os seus amigos, para os seus vizinhos, parentes. Se você está assistindo pelo YouTube, pega aí o link da live e partilha lá com os seus contatos. Vamos ajudar na disseminação da palavra de Deus para que mais e mais pessoas conheçam do plano de Deus para a vida delas, tá bem? Hoje nós vamos ter um segundo tema e ontem falamos sobre o santuário celestial, né? O tema de hoje vai ser o santuário terrestre e você vai entender daqui a pouquinho. Mas antes de começarmos o estudo da Bíblia, eu queria fazer um convite para você. Você sabe que para nós estarmos com esse programa aqui no SBT, nós temos patrocinadores, nós temos apoiadores financeiros. E se você gosta desse programa e quer apoiá-lo financeiramente, você pode. Nós temos uma chave Pix para o programa e você pode mandar o seu Pix de qualquer valor que você desejar para esta chave. É o nosso e-mail, doi@primeirodeus.com.br, tá bem? doi@primeirodeus.com.br. O valor é você quem define, mas ao fazer a sua doação, você nos ajuda a manter esse programa no ar e a levar a palavra de Deus para milhares de pessoas. Nós estamos com mais de 3.200 alunos em nosso site estudando a Bíblia nesse exato momento. E se você também quer estudar a Bíblia com a gente, basta acessar o nosso site, bibliamais.com.br, tá ok? Pegou a sua Bíblia? Então venha comigo, vamos para o nosso segundo tema desta série sobre o santuário. Como eu expliquei, eu já falei, o tema de hoje, na nossa segunda lição, o santuário terrestre. Esse é o tema de hoje. Mas antes de avançarmos no estudo, eu quero convidar você a nós orarmos, pedindo a bênção de Deus para o estudo da Bíblia. Esse livro não deve ser aberto e estudado sem antes buscarmos a direção divina, porque o mesmo Deus que inspirou os profetas e apóstolos a escrever esse livro, ele trabalha hoje em nossa mente para compreendermos aquilo que foi escrito. E nós precisamos muito da guia do Espírito Santo, da direção do Espírito Santo, para entendermos a vontade dele. Então, ora comigo. Nosso Pai Celeste, muito obrigado pelo privilégio de mais uma vez estarmos reunidos e termos a Tua palavra em nossas mãos. Queremos estudá-la, mas queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito seja o nosso professor e que hoje possamos entender o que a Tua palavra nos ensina sobre o santuário aqui na terra e todas as implicações da salvação para o Teu povo. Oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Vamos então ao tema de hoje, o santuário terrestre. Ontem eu terminei o programa falando para você uma pergunta, fazendo uma pergunta. E o ser humano, como é que ele foi envolvido nessa história do pecado que surgiu lá no céu com Lúcifer, aquele anjo que era um querubim cobridor que habitava o santuário celestial? O pecado surgiu lá, como nós vimos ontem. Agora, como que esse pecado que surgiu no céu acabou envolvendo o ser humano? Como que um ser celestial agora comete pecado? Como que isso veio parar aqui em nosso planeta? Vimos ontem que Satanás é o originador do pecado. Ele se rebelou contra Deus. Por isso o pecado é um ato de rebelião contra Deus, contra as suas leis. Em Apocalipse 12:9, nós temos o mesmo retrato que foi falado ontem por Isaías e Ezequiel,
que após o pecado, o Satanás foi expulso, né? Ele caiu do céu, foi expulso do céu. E olha Apocalipse 12, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Aqui está o texto da Bíblia que fala da expulsão de Satanás do céu. E ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Aqui em Apocalipse capítulo 12, esse capítulo que fala da expulsão de Satanás, vai ensinar algo muito interessante. Ele diz que o dragão, quando foi expulso do céu, ele arrastou a terça parte das estrelas. Se você for para Apocalipse capítulo 1, verso 20, você vai entender que em profecia, uma estrela significa um mensageiro, um anjo. Ou seja, de todos os anjos que Deus tinha no céu, uma terça parte se rebelou junto com Satanás. Essa terça parte de anjos caídos, nós chamamos de demônios. Então, os demônios que habitam esse planeta não são seres físicos, né? Eles estão aí para atrapalhar a vida do ser humano, para provocar desgraças, para provocar mazelas e sofrimentos. Essa terça parte de anjos que foi expulsa do céu junto com Satanás estão hoje a serviço dele. Não se engane, nós vivemos numa dimensão física que é o palpável, aquilo que você toca, mas há uma dimensão espiritual. E nessa dimensão espiritual do nosso planeta, você tem de um lado Deus, do outro lado Satanás. De um lado os anjos que servem a Deus e do outro lado 30% dos anjos que estavam com Deus se rebelaram contra ele. Apocalipse 12 ensina isso. Agora, se a Bíblia fala que Deus possui milhares e milhares de anjos, imagina quantos demônios, quantos anjos caídos não estão por aí, espalhados no planeta Terra, tentando levar a humanidade à destruição, ao pecado, à morte. Mas graças a Deus, porque Ele protege a todos nós. É por isso que o salmista ora, né? O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Quando nós tememos a Deus, o anjo do Senhor está sempre do nosso lado. E esse anjo, ele nos protege contra os ataques desses demônios, contra os ataques de Satanás. Se você está sentindo a necessidade da proteção divina, se você se sente atormentado por espíritos maus, clame a Deus, porque Ele tem o poder de colocar anjos dele ao seu redor para te livrar desses anjos maus, desses demônios. O Senhor está ao lado daqueles que o temem, por isso tema o Senhor. E o temor do Senhor, diz Salomão, é o princípio da sabedoria. Ou seja, quando nós tememos a Deus, esse é o primeiro passo que nós damos no sentido da verdadeira sabedoria. Então, esses anjos foram expulsos com Satanás, expulsos para a terra. E aqui na terra, Deus havia criado um belo jardim. Deus criou o nosso planeta, nele colocou um jardim e no jardim pôs Adão e Eva, o primeiro casal, os nossos ancestrais. Deus criou o homem e a mulher para que eles vivessem felizes e vivessem eternamente. Agora, para saber se o homem poderia ser integrado à família celestial, ele precisava passar por um teste. E Deus colocou no Jardim do Éden um teste. Qual é o teste? Eu vou ler para você. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui estava um teste. A árvore que Deus colocou no meio do jardim, chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal, era um teste para Adão e Eva. Se eles obedecessem,
e não comessem do fruto desta árvore, eles viveriam eternamente, seriam eternamente felizes ao lado do Criador. Mas se eles tocassem nessa árvore, comessem desse fruto, eles morreriam. É o que Deus orientou. Se você comer desse fruto, você vai morrer. Então lá estava um teste para o primeiro casal, Adão e Eva. O que aconteceu? A Bíblia ensina que a serpente enganou Eva. E Eva comeu do fruto. E depois de comer, levou também para Adão. E Adão comeu. E quando eles comeram, eles perceberam que eles estavam nus. E eles então se esconderam do Senhor. Interessante, o pecado sempre nos afasta de Deus. O ser humano, Adão e Eva, quando eles pecaram, eles se esconderam de Deus, eles se afastaram do Senhor. O que Deus havia dito? Se vocês comerem, vocês irão morrer. Mas Deus amou tanto este casal, Deus amou tanto esta criatura, que Deus estabeleceu um plano para salvá-la caso o homem pecasse. E esse plano começou a ser colocado em ação já no Jardim do Éden. Em Gênesis 3:21, é dito que fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. É verdade que eles foram expulsos do jardim, mas Deus não os expulsou nus. Deus fez para ele vestes. Vestes de quê? Peles de animais. Esse primeiro animal que morre no jardim, para dar a sua pele para cobrir a nudez de Adão e Eva, já era um símbolo de um Salvador que seria enviado. No primeiro momento, Adão e Eva fizeram vestes de folhas de figueira. Eles prepararam ali, costuraram ali as folhas de figueira de alguma maneira para cobrir a sua nudez. Mas estas folhas de figueira logo apodreceriam, não serviriam. Então Deus faz ali vestes de peles de animais. Estas vestes simbolizariam a justiça de Cristo, que pode cobrir a nudez que o pecado gera em nós. Você sabe que a palavra nu, aqui para Adão e Eva, é uma mesma palavra, ou ela tem uma desinência da palavra usada para a serpente. Em Gênesis 3:1, é dito que a serpente era a mais sagaz de todos os animais. E essa palavra hebraica sagaz, arum, é usada para Adão e Eva quando eles estavam nus. Em hebraico, arumim. Então, quando Adão e Eva participam do fruto, eles que eram iguais a Deus, ficaram agora iguais à serpente, pelo ato da desobediência. Mas Deus não deixaria que eles ficassem iguais à serpente para sempre. Deus fez estas vestes para simbolizar o seu ato de enviar um Salvador. As vestes da justiça de Cristo estavam já ali simbolizadas. Um Messias vindouro seria enviado para que o homem pudesse ser salvo. Então, não só as vestes, mas a morte de animais que agora é introduzida, passariam a apontar para a vinda de um Messias Salvador. Adão e Eva foram orientados a sacrificar animais e cada animal que eles sacrificavam deveria ser pelo pecado. Os animais que passaram a morrer, eles apontavam agora para um Messias que viria a morrer. Assim como os animais eram inocentes e não mereciam a morte, o Filho de Deus, o inocente Filho de Deus, que também não merecia morrer, viria para morrer em lugar do homem. Então, desde o Éden, ficou bem claro que um Salvador seria enviado. E a morte, o sacrifício de animais, que já começou ali no Éden, apontavam também para a vinda desse Messias. Todos os animais que foram sacrificados no Antigo Testamento, eles apontavam para Cristo, que um dia morreria por todos nós.
Então, na época patriarcal, antes que houvesse mesmo o santuário, já haviam ali altares. Você lembra de Abraão, né? Abraão foi um daqueles que construiu altares e neles adorava, sacrificava. Esses sacrifícios que eram feitos nesses altares apontavam para um sacrifício maior que um dia aconteceria. Foi esta forma que Deus encontrou para explicar salvação para aquelas pessoas. E então chegamos ao texto de Êxodo 25:8, agora nos dias de Moisés. E então Deus manda assim Moisés: Moisés, me faça um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então Deus manda construir um santuário. Esse santuário foi construído com doações do próprio povo. Eles trouxeram ali de tecidos, materiais, ouro, joias, tudo que eles puderam, eles trouxeram. Para quê? Para que o santuário fosse construído. Então o santuário foi construído lá no deserto, por onde Israel começou a caminhar. Lembra que estamos falando de um momento em que Moisés tirou o povo do Egito, cruzou o Mar Vermelho e eles vão acampar na Península do Sinai. E é ali na Península do Sinai que esse santuário foi construído. O tempo de construção foi quase um ano. Quase um ano gastou-se para que o santuário, essa tenda móvel, pudesse ser concluída. E a Bíblia começa a dar agora todas as dimensões, né? O pátio, por exemplo, tinha 100 côvados de comprimento e 50 côvados de largura. Côvado é uma medida bíblica. Alguns falam que o côvado tem 43 centímetros, outros falam em 48. Bom, nós aqui no programa vamos usar o côvado com uns 50 centímetros. É uma diferença pequena, mas para ficar bem didático. Então, quando você pensar em um côvado, você pensa em 50 centímetros. Côvado é a medida que vai do cotovelo até a ponta do dedo maior aqui. Esta medida é um côvado. E como o braço de cada ser humano pode variar, o côvado também variava. Como eu falei, 43, 42, 48. Mas então, para ficar didático, nós vamos considerar um côvado com 50 centímetros. Quer dizer que esse pátio, onde o santuário foi construído, tinha 50 metros de comprimento e 25 metros de largura. Esta era a dimensão do pátio, aonde o santuário foi construído. Nesse pátio haviam 2 móveis. Primeiro, uma pia com água, onde o sacerdote se lavava antes de começar o cerimonial, as cerimônias religiosas, e ali estava essa pia com água, e havia também o altar de holocausto, aonde os animais eram queimados. A Bíblia diz em Êxodo 27:1 que esse altar possuía 5 côvados de comprimento, ou seja, 2,5 metros, 5 côvados de largura, ou seja, 2,5 metros, e possuía 3 côvados de altura, ou seja, mais ou menos ali 1,5 metro, né? O que daria mais ou menos. Então, você tem as dimensões do altar de holocausto, onde o animal era queimado. Dentro da tenda agora, no lugar santo, você tem móveis e também no lugar santíssimo. No primeiro compartimento era o lugar santo. No segundo compartimento era o santíssimo. O que havia no lugar santo? 3 móveis. Quem entrava, à direita de quem entrava, estava uma mesa dos pães da proposição. Assim era chamada essa mesa. Ela possuía 2 côvados, mais ou menos 1 metro de comprimento, 50 centímetros de largura e 1,5 côvado de altura. Então você tem aí 1,5 côvado, mais ou menos 75 centímetros de altura. Era uma mesa pequena e ela ficava sobre ela 12 pães. Esses pães, eles simbolizavam as 12 tribos de Israel e eles também apontavam para Jesus como o pão da vida. E aqui vale introduzir um conceito muito importante. Tudo no santuário apontava para Jesus Cristo. Tudo. A pia com água no pátio apontava para o batismo de Cristo. O altar de sacrifícios apontava para o Calvário. A mesa com os pães da proposição apontava para Jesus como o pão da vida.
Mas haverá um tema que nós vamos estudar daqui para frente e você vai entender como que tudo no santuário apontava para Jesus. Eu não vou entrar muito em detalhe hoje. Quem entrava no local santo, à esquerda havia um candelabro com 7 lâmpadas. E era deste candelabro que vinha toda a luz que o santuário possuía. Então, a luz do candelabro iluminava o santuário. E mais à frente um pouco você tinha o altar de incenso. Em Êxodo 37, 21, você tem a descrição desse altar. Ele possuía 1 côvado de comprimento, ou seja, 50 centímetros. 1 côvado de largura, que também 50 centímetros, e a altura de 2 côvados, ou seja, mais ou menos 1 metro de altura. Era a altura desse altar de incenso. O incenso aqui queimado era um incenso aromático. Eles queimavam aromas. Por quê? Porque fazia parte do serviço do santuário, e nós veremos isso ainda, o sangue dos animais mortos lá no pátio vinham parar, alguns deles, dentro do santuário. E essa presença do sangue dentro do santuário tornava o local um local fétido. Veja, o sangue era aspergido na cortina do santuário. Então, para resolver o problema desse odor fétido do sangue, queimava-se ali o incenso. Mas essa queima de incenso, ela também tem um simbolismo. E nós veremos isso aqui nos próximos dias. Ou seja, nada no santuário era por acaso. Tudo foi projetado e planejado por Deus para dar lições práticas a respeito do sacrifício e do ministério de Jesus em favor da humanidade. Então, coloca isso na sua mente porque vai te ajudar no seu aprendizado, tá bem? Vamos voltar ao santuário. Havia então o local santo e depois o local santíssimo. E no local santíssimo você tinha apenas um móvel. Em Êxodo 25:10 fala desse móvel, que era a Arca da Aliança. E aqui estão as medidas. Ela possuía 2,5 côvados de comprimento, 1,5 côvado de largura e 1,5 côvado de altura. Ou seja, mais ou menos 1,25 m de comprimento e mais ou menos 75 centímetros de largura e de altura. Era uma arca consideravelmente pequena. Dentro desta Arca da Aliança, Deus mandou Moisés colocar a tábua ou as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos. Então esta arca foi feita para receber os 10 mandamentos. Esta arca era de madeira de acácia, coberta de ouro, e haviam 2 anjos esculpidos em cima do propiciatório, que era a tampa da arca. Eles estavam um de frente para o outro e as pontas das asas, elas se tocavam no alto. E entre os 2 querubins era que Deus manifestava a sua presença. Essa presença divina entre os 2 querubins, esse brilho que ali havia, é chamado na Bíblia de Shekinah. Então, Shekinah é o brilho da glória de Deus, é a glória de sua presença. E quando o sumo sacerdote entrava ali, ele estava na presença do próprio Deus. E nós vamos entender depois quem é que podia entrar no santuário, o que eles lá faziam, o que isso simbolizava. O santuário era o evangelho em símbolos. Esta é uma frase que você tem que gravar. O santuário era o evangelho em símbolos. Então o povo de Israel aprendeu do evangelho por tudo aquilo que eles viam no santuário. Então aí estavam os móveis. Aqui tem uma vista panorâmica do santuário. Aqui está o sacerdote ministrando, à direita a mesa com os 12 pães, à esquerda o candelabro com 7 lâmpadas, à frente o altar de incenso e além do segundo véu você tinha a Arca da Aliança coberta por uma tampa com 2 querubins, no meio dos querubins o brilho, a Shekinah, e dentro da arca você tem aqui as 2 tábuas da lei de Deus. Através desse santuário, Deus então ensinava o evangelho para o povo de Israel. Agora, compreender o santuário, compreender o seu funcionamento é extraordinário,
porque é compreender o plano da salvação, é compreender como Deus salva. Vamos agora para as ordens que Deus deu a Moisés. Faça o santuário. E assim, Moisés acabou a obra. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor, lembra? A Shekinah, encheu todo o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Mas a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Você percebe que esse texto de Êxodo 40, versos 33 a 38, estão usando de forma intercambiável a palavra tabernáculo, e deixa eu voltar aqui, tenda da congregação. Então, tenda da congregação, tabernáculo, santuário, são palavras sinônimas para descrever esta tenda móvel que Moisés construiu e que esteve com o povo de Israel em suas peregrinações. Então Deus orientou que o santuário fosse construído e as tribos de Israel se acampavam à volta do santuário. Eram 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos a leste, 3 tribos a oeste. Até mesmo quando acampavam, o santuário era o centro do acampamento. Assim, Deus manifestava sua presença através do santuário. De noite, havia uma coluna de fogo. De dia, havia uma nuvem que cobria todo o povo de Israel. E quando a nuvem começava a se movimentar, era hora do povo de Israel começar a sua caminhada. E foi assim que eles começaram a sua caminhada, desde a península do Sinai até a Terra Prometida. Aqui tem um mapa onde você pode ver aonde habitava o povo de Israel, na terra de Gósen, uma terra fértil a norte do Egito, a nordeste do Egito. Daqui eles saíram, cruzaram o Mar Vermelho e foram acampar lá na península do Sinai, no deserto do Sinai. Aqui o santuário foi construído. E a partir daqui, eles começaram sua caminhada em direção à Terra Prometida. Caminhada essa que, como você sabe, durou 40 anos, até que, sob a liderança de Josué, eles cruzaram o Rio Jordão e chegaram então à primeira capital do povo de Deus, lá em Siló. Aqui em Josué 18, nós lemos: reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Então, depois de 40 anos caminhando, esta tenda móvel que Moisés mandou que o povo construísse, chegou à terra prometida e foi fincada, armada lá em Siló. Eu visitei esse local. Aqui eu tirei uma foto. Aqui está o sítio arqueológico de Siló. Isso aqui é a terra prometida, é a terra de Canaã. E foi aqui que esse santuário foi armado pela última vez. Impressionante, não? Amigos, que coisa linda! Deus manifestava sua presença no meio do seu povo, através do santuário. O nosso tempo já está acabando. Amanhã eu quero voltar a partir desse momento, certo? Amanhã eu quero voltar a partir desse momento. Mas o que fica de lição para o nosso estudo hoje é que Deus quer morar com o seu povo sempre. E que esse santuário construído com todos os detalhes ali dos móveis era o Evangelho em símbolos. E através dessa simbologia, o plano da salvação era apresentado. Nós teremos uma lição ainda essa semana, onde isso vai ficar muito mais claro. Por hoje, eu queria que você pensasse que o Deus que nós amamos e servimos
é um Deus que nos ama, um Deus que deseja morar conosco e um Deus que ensinou para o povo no passado o Evangelho por todos esses símbolos. Sim, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom sabermos que nós temos um Deus que nos ama, que tem um plano especial para a nossa vida e que deseja habitar com todos os seus filhos. Essa é a grande lição que o santuário nos legou. Deus deseja morar com o seu povo. Eu espero que o nosso coração se abra e que nós sejamos moradas de Deus. Vamos orar por isso hoje? Nosso Pai, muito obrigado pelo estudo da Tua Palavra que tivemos. Que o Teu bom e Santo Espírito nos acompanhe em cada momento e que nós possamos entender através do santuário como Deus salva e os planos que Ele tem para a nossa vida. Dá-nos a Tua bênção para esse dia. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.